o momento em que Elvis Presley finalmente conheceu os Beatles. O encontro de rock and roll mais famoso de todos os tempos ocorreu quando Elvis Presley encontrou os Beatles cara a cara em 27 de agosto de 1965. Os Beatles deixaram claro que se não fosse Presley, eles não estariam onde estavam. Os Beatles estavam maravilhados com Presley, e embora ele vivesse longe dos olhos do público a essa altura, sair com os garotos de Liverpool era um pedido que nem mesmo Elvis poderia recusar. A banda iniciou o contato quando viram a lacuna em suas agendas e, para sua alegria, Elvis concordou. Priscilla Presley comentou sobre a opinião de seu ex-marido sobre os garotos. Ele os respeitava acima de tudo. Ele respeitou a maneira como eles alcançaram sua liberdade artística. Ele viu como eles faziam tudo o que gostavam de fazer. Em Perugia Way, em Bel Air, havia quase tanto seguranças do lado de fora quanto fãs. Isso foi definitivamente tratado como uma cúpula. O fato de Elvis os receber com estudada casualidade não significava que ele não se importasse. Ele estava simplesmente afirmando seu papel como rei original. Os Beatles respeitaram enormemente esse papel, acrescentou Priscilla Presley. Quando o quarteto de Liverpool foi ver o rei do rock and roll em sua mansão em Beverly Hills, em uma noite de folga de sua turnê pelos Estados Unidos, a conversa fiada, inicialmente estranha, deu lugar a uma jam session improvisada. Infelizmente, não há gravações ou fotografias do evento. Tony Barrow, que foi assessor de imprensa dos Beatles entre 1962 e 1968, também estava na sala. Quando uma nova exposição sobre os Beatles de Elvis é inaugurada no The Beatles History em Liverpool, ele relembra aquela noite memorável. Quando eu coloquei a ideia de encontrar Elvis para John, Paul, George e Ringo, eles inicialmente ficaram desconcertados, pelo fato de que a imprensa poderia estar envolvida, disse ele. Lembro-me de George dizendo, se este vai ser outro grande circo de publicidade sujo, vamos esquecer. Eles queriam conhecer seu ídolo do rock and roll, mas não com uma gangue de repórteres e fotógrafos por perto para incomodá-los. As primeiras regras básicas a serem estabelecidas foram: nenhuma imprensa a ser convidada, nenhuma foto a ser tirada, nenhuma gravação a ser feita e nenhum vazamento de nossos planos com antecedência. Faltava pouco para as 22 horas quando chegamos. Estávamos em um comboio de 3 grandes limusines pretas, lideradas pelo Coronel Parker, que era empresário de Elvis e seu pessoal. A propriedade consistia em 2 andares aninhados na encosta de uma colina. Era um edifício vasto e redondo, com muitas janelas e um amplo jardim frontal. Havia um Rolls Royce e 2 Cadillacs alinhados pelo caminho. Membros da famosa máfia de Memphis guardavam os portões altos e acenaram para que nossa linha de limusines passasse. Uma vez dentro da porta da frente, nossos pés pareciam afundar centímetros em um carpete de pelo felpudo branco. Quando chegamos ao centro do edifício, há uma enorme sala circular banhada em luz, vermelha e azul. Era ali que o rei tinha seus momentos de diversão. Este era o cercadinho gigante de Elvis Presley, completo com uma televisão em cores, um jukebox, um sofá profundo em forma de meia-lua, algumas mesas de sinuca e jogos em um bar bem abastecido. Eu diria, supondo que o exército de capangas de Presley e suas mulheres devem ter totalizado cerca de 20 pessoas, superando em muito o nosso pequeno grupo. Enquanto as equipes se enfrentavam, houve um silêncio estranho, e foi John quem falou primeiro, deixando escapar uma torrente de perguntas para Elvis, dizendo: por que você faz todas essas baladas soft centradas para o cinema? O que aconteceu com o bom e velho rock and roll? Elvis estava bastante quieto. Essa foi sua primeira reação. Ele sorriu muito e apertou a mão de todos. Eles rapidamente esgotaram a sua primeira conversa fiada e houve um silêncio constrangedor entre os 5 mega famosos.
parados um de frente para o outro, com muito pouco de importância sendo dito. Além de qualquer outra coisa, acho que era apenas porque cada um estava pasmo um com o outro. Elvis não tinha tanta confiança, tanto quanto eu podia ver. Mas Elvis de repente preencheu a lacuna, pedindo que algumas guitarras fossem entregues a John, Paul e George, e um piano apareceu. Até aquele ponto, a festa realmente tinha sido um pouco sem vida e sem graça. Mas Elvis e os Beatles começaram a tocar juntos, a atmosfera se animou. Os meninos descobriram que podiam conversar melhor com seus violões do que com a palavra falada. A música era seu ponto de encontro natural, seu meio de comunicação mais inteligente. Não consigo me lembrar de todas as coisas que eles tocavam, mas me lembro de uma das canções, era I Feel Fine, e lembro-me de Ringo, que é claro, não tinha um instrumento, batendo a batida de fundo com os dedos no pedaço de madeira mais próximo. Todo mundo estava cantando. Um ato icônico ocorreu quando acabaram tocando com Elvis assumindo funções no baixo, que ele vinha aprendendo a tocar há algum tempo. Presley dedilhou alguns acordes de baixo para Paul e disse: "Veja, estou praticando." E Paul voltou com uma piada: "Não se preocupe, entre nós, eu e Brian Epstein faremos de você uma estrela em breve." Os Beatles, é claro, ficaram mais do que felizes em tocar com o rei, de acordo com o que Priscilla comentou sobre a noite. Os lendários artistas falaram mais com a linguagem da música do que quaisquer discussões profundas sobre a vida. Embora muitas histórias tenham circulado nos últimos anos de que o encontro foi um fracasso ou que os Beatles ou Elvis ficaram decepcionados, esse não parece ser o caso. Elvis parecia ter se divertido. Ele disse a Sonny West: "Aquilo foi muito melhor do que pensei que seria. Foram bons momentos." Além disso, depois que os Beatles foram embora naquela noite, Elvis disse ao amigo Larry Geller: "Gosto desses caras, gosto deles, mas o que há de errado com os dentes deles, cara?" Quando questionado se acha que o encontro correspondeu às suas expectativas, Paul McCartney revelou: "Acho que ele era exatamente como eu imaginava. Sim, eu não sabia bem o que esperar quando fomos lá. Você sabe, quer dizer, eu pensei que ele seria o mesmo, mas eu não sabia como a atmosfera ou qualquer coisa no lugar seria. Mas foi bom, porque éramos como velhos amigos por perto, velhos companheiros dele. Você sabe, e trouxemos alguns dos nossos, e então nós apenas nos divertimos um pouco." Esse sentimento foi apoiado por Lennon. Ele parecia normal para nós, você sabe, e estávamos perguntando a ele sobre apenas fazer filmes e não fazer nenhuma aparição pessoal ou na TV. E ele pareceu gostar, você sabe, acho que ele gosta muito de fazer filmes. Não aguentávamos não fazer aparições pessoais. Nós ficaríamos entediados. Ficamos entediados rapidamente. Ele diz que sente um pouco de falta, você sabe, ele foi ótimo, e ele era exatamente como eu esperava. É uma pena que não exista nenhuma filmagem deste encontro, mas era exatamente essa a beleza, com ambos os lados concordando que não queriam que esta união de gigantes fosse arruinada por ter sido documentada na imprensa e queriam que fosse tão puro quanto possível. Os Beatles e Elvis estavam em estágios muito diferentes de suas carreiras e não tiveram uma longa amizade, mas esta noite viverá muito nos livros de história.